e, no final das contas, o Congresso Nacional deveria manter a visão e os principais pontos propostos e trazidos pelos líderes partidários, autores aí do PL 6461, que está, na sua essência, em conformidade e alinhado com o que pensa o governo federal, especificamente o Ministério do Trabalho. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Zerboni, obrigado, Dalcomo. Eu passo aqui a palavra já imediatamente, então, para o Rodrigo Dib, que, além de várias outras coisas, é cofundador da Galena Educação. Rodrigo, por favor. Olá, boa tarde, me ouvem bem? Ouvimos, sim. Perfeito. Bom, primeiro, agradecer pela oportunidade, não até em meu nome, mas em nome da população brasileira, por estarem aí debruçados sobre esse tema, que é um dos mais importantes para o futuro do nosso país. Como foi colocado anteriormente, a gente vive o maior desemprego jovem da história. Quando a gente olha para jovens de 18 a 24 anos, é uma taxa de desemprego de quase 31%. Quando a gente olha para jovens de até 17 anos, o PNAD nos indica que é de 46%. 20% dos jovens abandonam a escola para terem que trabalhar. E quando a gente olha para a lei da aprendizagem, ela é a nossa locomotiva hoje, quando a gente fala de oportunidade para jovens. E quando a gente olha a efetividade dela, como foi colocado dado há pouco de forma coincidente, apenas 50% desta cota hoje é cumprida. Então, a gente está falando de hoje quase 400 mil jovens aprendizes, mas a gente poderia ter já de pronto, pelo próprio poder da lei que está aqui, já existente, 1 milhão de oportunidades, já seriam factíveis, né? E a aprendizagem na prática, ela acaba não garantindo oportunidades para quem mais precisa. Quando a gente olha que só quem passa pela aprendizagem, 12% só são beneficiários do Bolsa Família, por exemplo. Então, ela não está conseguindo, na sua plenitude, chegar em quem precisa. E aí, quando a gente olha qual é o escopo, o que ela tem gerado para o nosso país em termos de oportunidade sustentável para quem já está na aprendizagem, a gente cai na taxa média de efetivação, que é menor de cerca de 14%. Ou seja, um jovem que consegue uma oportunidade como aprendiz, apenas 14% depois continuam com a dignidade de um emprego formal, de uma oportunidade própria, né? E aqui, então, os senhores têm a oportunidade não só de alteração de uma lei, mas é de efetivamente entrar para a história do nosso país como um verdadeiro marco de mudança no que tange ao futuro da nossa juventude. Porque, sim, não é só um ordenamento jurídico. Nós estamos diante da principal pauta de dor de uma geração inteira do nosso país. Que aqui a gente pode, juntos, fazermos história. A lei tem mais de 20 anos. Está na hora da gente poder aperfeiçoá-la, mantendo o que ela tem de bom, mas para que o Brasil esteja preparado para os próximos 20 anos, para que a nossa juventude efetivamente tenha a oportunidade que ela precisa. Quando a gente fala de emprego, é mais do que só renda. Ele é uma ferramenta de liberdade, porque quando eu garanto para um jovem o seu emprego, ele tem uma renda e essa renda é baseada na sua entrega, e isso garante para ele um futuro melhor, onde ele pode garantir um futuro melhor para os seus, para quem está na sua comunidade. E quando a gente fala de jovens de 18 a 24 anos, a aprendizagem hoje é a única ferramenta que o jovem brasileiro pode se apegar para garantir para ele uma oportunidade no mercado formal. Não existe outra. Infelizmente, a gente poderia até pensar em outras alternativas. Mas já que temos na aprendizagem a única porta de entrada para este jovem de 14 a 24 anos, que efetivamente precisa de uma oportunidade, ainda mais no mundo pós-pandemia, onde o alento em mulheres, o alento em jovens que vem de vulnerabilidade, que vem da rede pública foi ainda maior, efetivamente a gente precisa olhar para essa lei para que a gente possa, com ela, gerar efetivamente mais oportunidade. E aí a gente se pergunta por que hoje ela não está, no jeito que ela está, por que ela não consegue cumprir a sua efetividade na plenitude? É por uma questão de falta de fiscalização? É por uma questão só de mecanismos legais? Não. Porque quando a gente fala de emprego, eu preciso olhar também para o que o mercado precisa. Eu preciso olhar para a resposta de que as empresas estão dando sobre a aprendizagem do nosso país. E hoje, a aprendizagem, da forma que ela está concebida, ela gera pouca qualidade no que ela entrega
para o mercado. E isso faz com que muitas empresas, e essa é a justificativa quando a gente olha que só 50% da cota é cumprida e que quem cumpre a cota só efetiva 14%. Porque quando a gente fala de uma lei que efetivamente tem a ver com emprego em um país onde a gente vive uma crise financeira, onde nós vivemos o alto desemprego, a lei, se a gente olha para ela só de forma assistencialista, onde a gente só olha para ela com um aspecto de proteção e não de fomento de oportunidade para a juventude, a gente efetivamente pode acertar vários pontos da lei, mas se a gente não olhar para efetivamente garantir que esse jovem aprendiz, quando ele entra dentro de uma empresa, sim, ele tenha um trabalho digno, salubre, ele tenha um trabalho protegido, com todos os aspectos de proteção para que a gente não tenha um trabalho que se aproxime de um trabalho escravo, que o jovem que é mais novo, né, ou abaixo de 18 anos, tenha as suas proteções, mas nós precisamos que eles se tornem ativos importantes para essas empresas, para que eles sejam contratados depois. E efetivamente nós estamos longe disso. A gente precisa, ao mesmo tempo, garantir que a lei da aprendizagem brasileira, quando a gente olha para o menor de 18 anos, os proteja, para que a gente tenha o trabalho infantil e o escravo absolutamente coibido e multas severas para quem passar por essa linha tênue. Mas quando falamos de jovens adultos, né, de 18 a 24 anos, que estão abrangidos pela lei de aprendizagem, nós precisamos garantir que tenhamos válvulas de controle para que a gente garanta o máximo de qualidade nas suas formações, para que esses entes de aprendizagem que hoje atuam consigam efetivamente ter uma fiscalização para que a gente possa fomentar que o Brasil inteiro consiga se aproximar ao que outros países já fazem. Se temos uma lei onde efetivamente é a porta de entrada do jovem no mercado de trabalho, ela precisa efetivamente garantir qualidade para essas empresas. E todos perdem quando isso não acontece. Quando eu tenho uma taxa de 14% de um jovem, quando ele entra para aprendiz e ele depois é demitido, eu faço o movimento contrário. Esse jovem perde o chão. Ele passa do dia para a noite a não ter mais nada. E essas empresas que demitem também é o pior cenário para elas, porque elas passam dentro dos seus quadros com um jovem quando ele está como aprendiz, mas efetivamente, quando chega ao final do seu contrato, elas não conseguem mantê-lo nos seus quadros por uma questão única e exclusiva de que esses jovens não têm a qualificação esperada para uma próxima oportunidade. É uma questão de falta de qualificação quando a gente olha para esse dado de 14%. Porque para a empresa seria muito mais interessante, ao invés de eu abrir um novo processo, contratar uma nova pessoa, continuar com aquela que já está lá, se efetivamente ela tivesse uma posição ou um trabalho dentro que justificasse. E obrigar uma empresa só a contratar alguém simplesmente por uma questão de assistencialismo ou só pelo cumprimento da cota, não deu certo em 20 anos, não dará, porque mesmo se a fiscalização aumentar, muitas empresas relatam isso, que elas preferem sim ser multadas do que efetivamente ter dentro do seu quadro alguém que não necessariamente vai ser um ativo importante em um momento tão difícil no nosso país para o mercado. E o jovem do seu lado, quando ouvido, ele também sente falta de ter uma qualificação melhor para que ele possa continuar dentro dessas empresas, né? Então, quando a gente olha, é muito importante que a gente garanta uma grade curricular que esteja adequada aos próximos desafios que o jovem vai enfrentar no mundo do trabalho. A gente não pode ter as mesmas grades, as mesmas previsões do que a gente tinha 20 anos atrás. O mundo mudou, as novas profissões mudaram, nós precisamos preparar o nosso jovem para que ele esteja efetivamente inserido no novo contexto. Nós precisamos garantir que a aprendizagem prepare esse jovem para o mundo, para os desafios do mundo. E se eu não consigo que os entes de aprendizagem efetuem um bom trabalho, eu preciso ter alavancas de perda de autorização para atuar, de fiscalização. Hoje nós não temos isso no aspecto prático. Então, com novos tempos, é super importante que a gente evolua. Pós-pandemia, a gente precisa, sim, garantir formações online, a gente precisa garantir que nos 4 cantos do país eu tenha
oportunidades de aprendizagem, de programas de aprendizagem para as mais diversas empresas do país, mas eu preciso fazer isso sem nunca perder de vista o modelo qualitativo. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, num modelo de videoaula, ela não pode ser uma videoaula nunca gravada. Ela precisa garantir o suporte, o olho a olho, a presença dos profissionais lá entregues, indicando para esse jovem quais são os seus melhores caminhos. Então, a gente precisa olhar sim para a evolução tecnológica, mas sem perder nunca a qualidade. Quando a gente fala do modelo de cálculo da cota, a gente precisa incentivar as empresas para que esse jovem fique lá dentro. Porque não é possível que nós tenhamos uma alavanca que hoje insere 500 mil jovens no mercado de trabalho e só 14% desses jovens fiquem depois nesses trabalhos. Então, a gente precisa incentivar muito que essas empresas, ao final dos contratos, continuem mantendo esses jovens dentro dos seus quadros. E um fator super importante aqui é que nós garantamos a concorrência, que mais entidades possam efetivamente prestar esse serviço à sociedade, sendo fiscalizadas de forma absolutamente isenta pela qualidade do que elas geram ao final. E aqui nós conseguimos sim medir qualidade. Qualidade na entrega ao final é o nível de satisfação do jovem, o quanto que ele está em empresas com todas as suas proteções garantidas, mas o quanto que efetivamente juntos nós conseguimos ver essas taxas de efetivação aumentando. A carga horária técnica anterior é importante que a gente olhe para ela, porque o que tem acontecido hoje, e esse é uma reclamação unânime do mundo que contrata jovens aprendizes. O jovem que começa um programa de aprendizagem, ele entra nessa aprendizagem absolutamente sem nenhum conhecimento, porque ela é concomitante. Um jovem é contratado e, após a sua contratação, os entes de aprendizagem começam o trabalho de qualificação. No momento do país onde as empresas precisam de mão de obra com o mínimo de qualificação, por que não anteciparmos também um pouco essa agenda, dar para a nossa juventude capacitações técnicas anteriores, para que quando ele comece a trabalhar, ele já esteja um pouco mais bem preparado. E com isso a gente vai fomentando que essa nova aprendizagem seja cada vez mais pujante. Garantir que essas empresas que contratem o jovem aprendiz tenham benefício para fazer isso. Hoje o modelo acaba sendo perverso quando eu vou efetivar um jovem aprendiz. Porque se eu vou efetivar um jovem aprendiz ao final desta formação, basicamente o que eu estou dizendo é que eu quero que a minha cota aumente. Então, se eu estou satisfeito com o meu jovem, eu contrato esse jovem, efetivamente eu estou dizendo que a minha cota vai aumentar e eu vou ter que contratar mais e mais jovens. Desculpem se alonguei aqui muito a minha fala, mas esse é um momento que efetivamente a sociedade está muito pujante sobre esse tema. Ele é um tema absolutamente prioritário e importante para o futuro da nossa juventude. Toda a sociedade está mobilizada na visualização desses novos rumos. Então eu peço encarecidamente aqui, em nome de toda a sociedade brasileira, primeiro agradecimento de novo por estarem aí debruçados nesse tema, mas que efetivamente nós possamos tornar esse momento um momento que seja um marco para a nossa juventude. Nós precisamos efetivamente criar outras válvulas para que a nossa juventude possa ter o melhor para o seu potencial. Super obrigado, desculpem aí ter passado um pouco do tempo. Obrigado, Rodrigo. Eu passo aqui imediatamente.